senta ali um pouquinho, cara. Quando eu viro para olhar para você, aquilo ali não... Já tá no ar. Ficou pior? Tá atrapalhando? Melhorou. Melhorou? Eu sei ele ali, né? Chegou, André? Espera o pessoal chegar aí, Galvão. Oi? Espera o pessoal chegar. Estão chegando. Já compartilhei aqui para todo mundo entrar. Amigo Ciro aí, já tá ligado. Abraço, Ciro. Tamo junto, irmão. Homem da Romur. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com a nossa live Voz da Comunidade. Hoje o nosso convidado é o professor Galvão Costa, meu amigo, um cara que eu tenho uma tremenda admiração, um homem entendedor de política. E é isso. Quero aqui agradecer a tua presença, Galvão. Muito obrigado aí. Tamo junto. Pode se apresentar pro pessoal. Obrigado a você, Jacaré. É um prazer estar aqui. E curioso, né? Depois de mais de 30 anos a gente entrevistando deputados, prefeitos, vereadores e principalmente, você falou um nome agora há pouco que foi a minha marca durante mais de 30 anos no programa que eu apresentei, né, em algumas rádios, culminando com a Rádio Cabo Frio durante 25, 26 anos, o Fala Comunidade. Então, essa palavra comunidade, tá, a gente abraçou, né, essa ideia lá atrás, tá, fazendo o programa para eles, né, as associações de moradores, as entidades, as comunidades, enfim, né, que precisavam pedir, reclamar, agradecer e não conseguiam chegar nas autoridades. E a gente começou há 30 e poucos anos atrás, fazendo isso durante 2 anos em Niterói, na Rádio Fluminense. Eu participei, lá o nome era o Agente Comunitário, tá? Quem comandava o programa era o colega Rafael Treija,
e o neto do Dr. Alberto Torres, que é o dono do Grupo Fluminense. E eu comecei participando desse programa em 85, 86, se não me falha a memória, 30 e poucos anos atrás. E dali, né, eu vim morar aqui direto em 87, já frequentava a região desde 1968, já vai fazer vamos fazer 52 anos que eu frequento Cabo Frio, Arraial do Cabo, a região, né, como um todo, mas principalmente Arraial do Cabo e Cabo Frio. Foi num feriadão de 15 de novembro, caiu numa sexta-feira, a gente veio passar os 3 dias, né, do feriadão em Arraial do Cabo, e dali nunca mais deixamos de voltar aqui. Já nas férias de janeiro em 69, a nossa família alugou casas aqui, a gente alugava casas, e culminando, né, com a compra da nossa casa lá em Arraial do Cabo, meu pai, em meados dos anos 70, comprou uma dessas casas que a gente já alugava lá na Praia dos Anjos, ele comprou, e aí então é que a gente passou a vir mais, né? Finais de semana, feriados prolongados, então nem se fala, todas as férias, culminando, como eu falei, em 1987, eu vim morar direto aqui e passei a apresentar um programa na Rádio Cabo Frio chamado Fala Comunidade, que também passou a ser colocado na TV, na Jovem TV. A gente fez durante uns 3 anos, se não me falha a memória, o Fala Comunidade também na Jovem TV, quando ela começou, lá no Jardim Esperança. E, por fim, no jornal Ponto de Vista, também o Fala Comunidade, a gente tinha a coluna chamada Fala Comunidade, que abordando, né, esses temas comunitários. E é isso, né? Você falando aí em voz da comunidade, me faz retornar a esse tempo todo, né, que eu peço até desculpas aí a quem está nos vendo, de estar relembrando isso aí, né? Não, mas você tem todo direito, mas a vida é isso mesmo, a gente tem que falar do que já aconteceu. Exatamente. Essa história de vai, não foi, ficar de mentira também. Uma coincidência tremenda, né, Galvão? Exatamente. Bem parecido, né? Voz da comunidade, e o teu era? Era Fala Comunidade. Fala Comunidade. Não, mas também se fosse Fala Comunidade, esse daqui não teria nenhum problema. Não teria briga. Não teria... E olha que nós não conversamos sobre isso. Não. O Galvão é um amigo querido que eu tenho e que eu sempre peço conselhos. Ele é um conselheiro político, é uma pessoa que entende bastante. Ele, inclusive, foi durante um bom tempo, não sei se ainda eu acho que não, filiado ao MDB, né, Galvão? Não. Você acho que já ajudou em questão de nominato? Aqui, eu comandei o PMDB de Arraial do Cabo durante pouco tempo, em 95 para 96. O Iédio Rosa era deputado estadual, eu era assessor do Iédio, e ele era o vice-presidente estadual do PMDB. E aí o então presidente da época, naquela época tinha um detalhe, o Jacaré, nós fazíamos um evento chamado Convenção, tá? E os filiados iam lá, votavam nas chapas, aquela coisa toda, né? Como se fosse uma eleição. E essa chapa que vencia a convenção, ela tinha um mandato, né, que durava 2 ou 3 anos, dependendo do estatuto de cada partido. Normalmente, em média, era de 2 anos. E nesses 2 anos, esse grupo tinha total autonomia dentro do partido, né? Ao contrário da bagunça que é hoje. Tá? Você me desculpe usar essa expressão, de uns tempos para cá, esse clima festivo, né, e democrático, né? Por que democrático? Porque o filiado ia lá votar, né? O dirigente era eleito. Hoje em dia não. Hoje em dia a coisa vem de cima para baixo, né? As executivas estaduais e até a nacional
elas interferem nos municípios e nos estados No diretório do interior. a hora que eles bem entendem. É só... Quem decide são eles. Exatamente, é O só... que atrapalha muito hoje em O dia. que? Nem falo. Tanto que, exatamente por essa questão, quando eu comecei a ver que estava acontecendo isso, eu continuo fazendo política, se Deus quiser, não vou deixar de fazer, né, enquanto estiver vivo, mas ajudo, que é orientação, como você falou, não só você, mas vários outros colegas. Eu tenho alunos meus de São Pedro, de Cabo Frio, de Arraial, que querem ser candidatos, que já foram, alguns já foram, outros querem ser, eles sempre vêm se aconselhar comigo. A gente está aí para isso, não tem o menor problema, a experiência que a gente conhece, que a gente teve, né, a vivência, a gente orienta da melhor maneira possível, mas participar, como você me fez a pergunta, eu preferi não participar mais, tá? Por quê? Não te agradou da forma que vinha Não, porque olha só, vou te dar um exemplo. Na eleição de 2012, nessa última eu nem acompanhei esses fatos à risca, né? A gente participou da eleição, mas sem acompanhar esses trâmites dentro dos partidos. Mas em 2012 teve um caso curioso em Cabo Frio. Uma determinada pessoa, né, amiga nossa, saiu lá do Rio de Janeiro como presidente de um partido político aqui em Cabo Frio, chegou em Cabo Frio, anunciou, foi lá por uma esquina lá fazer festa, e já não era mais o presidente já era outro. Durante a viagem do cara de Cabo Frio, do Rio para cá, 2 horas, o presidente já mudou, já tinha mudado. O cara veio para comemorar, comemorando e já botaram outro no lugar aí o outro presidente viu a comemoração, aí alertou, e deu uma confusão danada. Fizeram briga. Então essas histórias. Não dá mais para confiar. Não dá para acreditar, não dá para participar mais disso não, tá? A gente participa sempre, estamos aí, vamos participar, se Deus quiser. Não dá, não tem como ficar fora de política. Você que diz que não quer saber de política, não participa, não adianta, tem que participar, a política está aí para isso, você tem que escolher. Mas não tem ninguém bom? Vê quem é o menos ruim, né? Aquele que tem menos coisas contrárias, mas tem que participar, não adianta, porque... O que gera o mundo é a política. Né? Tudo tem envolvimento político, e a gente precisa estar sempre depurando, né, as coisas. Não gostou do que está aí, a nível nacional, estadual, federal? Você vai lá, né, e tenta trocar, né? Como outras, juntando com outras pessoas, né? Não foi feita uma troca agora grande, há 2 anos atrás, a níveis de estado e de nacional? Não se trocou? Trocou, né? Foi o melhor? Não sabemos ainda. Vamos, né? Daqui a pouco a gente pode saber, daqui a algum tempo. E se não foi, troca de novo, né? Você fazer o que a democracia pede. Tem que procurar tentar o melhor. Na verdade, nós não somos adivinha, né, Galvão? A gente pode errar. Mas tentar sempre corrigir o erro procurando os melhores, né? Entre aspas, os melhores, mas eu tenho certeza que uma hora se acerta, né? Claro! A verdade é essa. Sempre acertamos. O Galvão, ele além de ser um político, saber tudo sobre a política, ele também é professor da rede estadual, né Galvão? Há 36 anos, fiz agora no dia 2 de maio. Aí, pouco tempo, hein? 36 de estado e mais uns 4 antes do estado. Eu faço amanhã o tempo que o Galvão tem de professor. Eu faço 36 anos amanhã. Parabéns. Mas então, pessoal, se quiser deixar alguma pergunta, tanto para mim quanto para o Galvão, fiquem à vontade, tá? A gente está aqui para responder. E eu queria, Galvão, que você deixasse aqui, em questão municipal, mas como um todo, o que tu acha hoje da educação? Em outras lives eu tive aqui falando sobre isso, eu tenho minha opinião, acho que a maioria já sabe, mas o que tu acha hoje da educação que é dada para os nossos jovens, para as nossas crianças? O que tu acha? Tu acha que é uma educação que teria que ser do jeito que é ou que poderia melhorar muito? Olha, cara, a educação, depois da saúde, né, que a nossa vida depende de uma boa saúde, ao meu ver,
em primeiro lugar, saúde em primeiro lugar, isso é indiscutível, né? Não tem, tá aí, nós estamos passando por uma pandemia aí, de tempos em tempos surgem novas remédios, novas cepas, né, que a gente chama, de vírus, de bactérias que se tornam resistentes, e aquela coisa toda que a gente aprende lá nas aulas lá de ciências. E o mundo está aí pesquisando, né, tentando encontrar vacina, não existe antibióticos específicos que combatam vírus, isso pelo menos até hoje, né, isso é um fato na ciência. O antibiótico ele combate os diversos tipos de bactérias, né, protozoários, vermes, mas vírus nós dependemos da reação natural do nosso organismo, e que é o que a vacina faz, né? A vacina não cura ninguém. A vacina ela faz o organismo produzir os anticorpos que vão combater aquele determinado vírus. É essa questão simples, né? Aparentemente simples, né? Mas que é o que ocorre. Nosso organismo precisa receber o inimigo, né? O vírus que causa A, B ou C, doença A, B ou C, e só depois desse contato é que ele produz essas proteínas chamadas anticorpos. E a vacina faz isso. O cientista, que não é bobo, né? Ele descobriu que as pessoas se curavam naturalmente, né? Que alguma coisa acontecia no organismo, que a cura vinha naturalmente. O que eles fizeram? Descobriram que era o contato com o inimigo que o organismo produzia, e passaram a fazer o quê? Antecipar esse contato. Antecipar como? Com o próprio causador do problema, que é o caso da vacina. Toda vacina é feita com o próprio causador daquela doença, né? Eles conseguem lá no laboratório atenuar o poder de virulência, né, daquele vírus, o poder que ele tem de causar a doença, ou até mesmo o vírus morto, né, em alguns casos, produzem a vacina com o próprio causador do problema. Injeta-se isso no nosso organismo, e aí os nossos glóbulos brancos, né, as nossas células brancas do sangue, em contato com esse suposto inimigo, é o inimigo, mas não é o verdadeiro, aquele que tem o poder de causar a doença. Ele produz os anticorpos. Vai produzindo, aí num contato verdadeiro, quando o verdadeiro causador entra, ele já tem os anticorpos prontos e como vai. Então a saúde, né, voltando à sua pergunta, é primordial. É primordial. Aí vem a educação, como você comentou. Eu vou te falar a nível estadual, até federal, né? Porque quando eu comecei a estudar, havia um determinado critério que regia a educação, e que era bem mais exigente do que de uns tempos para cá, né? Depois que começou a ocorrer as mudanças. Então a gente tinha que ter uma certa média, que não era uma média maior do que é hoje. Se você ficasse reprovado, não atingisse aquela média em mais de 2 matérias, você já estava reprovado. Até 2 matérias você voltava na escola no início de fevereiro para fazer uma segunda chamada, uma suposta recuperação, né? Eles chamavam de segunda chamada, e você tinha que tirar uma nota que desse na soma da média que você teve, somando com a anterior, desse uma média para você passar. Então era uma coisa mais criteriosa, isso, exigida de nós. Só para você ter uma ideia, para eu sair da 4ª série para o primeiro ginásio, que era o que a gente tinha antigamente, tinha até a 4ª série, depois tinha o primeiro ginásio, segundo, terceiro e quarto, depois vinha o ensino médio, né, que era científico antigamente, aí mudaram para ensino médio. E aí o que acontecia? Havia um concurso para você ir da 4ª série para o ginásio.
E era um concurso violento, porque tinham poucas escolas estaduais, tá? Só para você ter uma ideia, na escola que eu fiz esse concurso, ela abria 5 turmas de primeiro ginásio, 5 turmas de 50 alunos, então 250 vagas. Tinha mais de 15 mil inscritos para concorrer a essas 250 vagas. Era bem difícil. Prova de matemática, eliminatória, quem não tirasse mais de 50 já estava eliminado. Depois português, mesma coisa, eliminatória. E estudos sociais, que aí não exigia, não eliminava ninguém, mas né, era para somar, né, e classificar os 250 melhores. Só para você ter uma ideia, na primeira prova de matemática, de 15 mil e tantos inscritos, mais de 12 mil já ficaram para trás só na prova de matemática. Ou seja, não tiraram os 50 que exigia para continuar na luta. Aí na segunda prova de português, outros 2 mil e tantos já ficaram para trás. Aí em torno de 800, 700 foram para a terceira prova e os 250 com as notas melhores entraram na escola. Eu, graças a Deus, consegui entrar na quinta turma, né, que foi formada. Fiquei 210 ou 212 a minha colocação. Entrei na turma E, era primeiro ginásio A, B, C, D e E. Eu entrei lá na turma E, concluí. Aí veio a mudança, aí é onde a gente vai chegar. Nessa mudança das exigências, não sei por que cargas d'água, né, começaram a inventar um monte de facilidade para empurrar para a criança não ser para o reprovada. aluno, né, ajudar. Por um lado é até bom, por um lado é bom, né? Porque eu sou contra você penalizar um aluno que não consegue aprender uma ou duas matérias, né? Português, o cara não consegue aprender, matemática, ou ciências, ou arte, sei lá o quê. Eu, por exemplo, fiquei, no meu primeiro ginásio, eu fiquei nessa tal de segunda época, em desenho, eu conseguia aprender aquela história. Tinha uma matéria chamada desenho, eu fiquei em desenho e fiquei em matemática. Aí, escola particular, aquela coisa toda, né? Minha mãe pagou, graças a Deus, foi lá, fiz a prova e desenho e me virei em casa, fui me virando em casa. Já hoje não, hoje o aluno conta com o professor o tempo todo, ajudando ele. Então hoje você pode avaliar o aluno com a participação dele, com o trabalho, com uma série de coisas, né? E aí não atinge a média, você pode aplicar recuperação, aquela coisa toda. Então, por um lado é bom para preservar aquele aluno que, de repente, ele tem uma certa qualidade numa área qualquer e vai ficando para trás por causa de uma ou duas matérias que não vai interferir nessa habilidade que ele tem. Mas, por outro lado, não foi legal porque eu acho que acomodou muita gente. Né? As Acaba não aprendendo como deveria aprender, porque sabe que não vai ser reprovado. Exatamente, as pessoas ficam acomodadas e, né, acabam deixando rolar, e o fundamental, que é tentar aprender alguma coisa, né? A grande maioria hoje a gente vê que não tem o interesse. Isso aí acaba, Galvão, ao meu ver, não sei se você concorda, prejudicando os profissionais que irão se formar mais para frente. Isso. Aí vem o outro lado também. Agora, aí você vai, Galvão, então como é que pode fazer? Olha, sem ter um profissional dignamente remunerado, não tem como, tá? Então, aí as questões básicas de uma escola, tá? Outra coisa, quando eu estudava nessa escola que eu te falei, que eu fiz esse concurso do Estado, eu tinha dentista lá para cuidar dos meus dentes, tá? A gente tinha psicólogo, tinha dentista, tinha uma porção de coisas que hoje deveria ter e não tem. Então, merenda hoje tem, naquela época não tinha. A gente é que tinha que levar a nossa merenda. Transporte gratuito, nós não tínhamos naquela época. As empresas é que ofereciam, né, o aluno com a carteirinha, o pai e a mãe iam lá, eles davam um desconto de 50% para quem comprasse os passes que duravam o mês inteiro. Então eu me lembro que
né? Minha mãe comprava aquela cartela, né, de 50 passes, né, para usar o mês inteiro. E muitas das vezes eu ia andando, voltava andando e coisa e tal. Aquela cartela para mim durava 2 meses, às vezes 3 meses. Eu não usava 2 todo dia. Então hoje, o que a gente vê hoje? A facilidade que eu estava te falando. Por poder entrar no ônibus e ir para a escola, eu dou aula no CIEP ali no Porto do Carro. Moro no Jardim Esperança. Dá quase 2 quilômetros. Eu vou andando. Mas eu vejo alunos meus no meio do caminho esperando o ônibus. E às vezes fica meia hora, 1 hora parado lá. Chega até atrasado às vezes, esperando o ônibus passar. O ônibus atrasou. Eu às vezes brincando, rapaz, vambora. Não vai não, ficar parado lá, finge que não escuta. Prefere esperar o ônibus. Prefere ficar ali esperando o ônibus, porque é de graça, né? E às vezes eu penso até que por eles acharem que a despesa aumentou muito, questão dessa facilidade, eles acabaram facilitando para que eles passem e não tenham que ficar gastando mais e mais com a mesma criança todo ano. O que eu acho um erro. Porque assim, você acabou de falar aí, que é professor do CIEP. Eu sempre deixo claro, quando eu comento de educação, que eu com 9 anos de idade, eu estudei num CIEP em horário integral. E assim, eu estudei durante 2 anos, e foi uma das melhores épocas da minha vida, que eu aprendi bastante, o ensino, eu tinha 9 anos, hoje eu estou com 35, vou fazer 36, como eu disse amanhã. Então, tipo, foi há 20, caramba, estou ruim de conta, hein? Foi há 10 anos, 26, há 25 anos atrás. 25, 26 anos. Há 26 anos atrás. Então, tipo assim, muito da minha vida do que eu sei hoje, eu sou bom de matemática, tá, gente? Porque deu um branco. Muito da minha vida do que eu sei hoje se deve a esse período que eu passei ali. Porque eu estudava de 8 da manhã até as 5 da tarde. E ali nós tínhamos uma estrutura absurda dentro da escola, mas com professores que realmente exigiam da gente que teria sim que passar de série. Como você disse, mais de 2 matérias, não tinha nem recuperação, você era reprovado diretamente. Então eu passei por esse período. De um tempo para cá, eu vejo que até mesmo a escola particular, de vez em quando, dá um empurrãozinho para a criança passar. Então assim, eu acho isso um erro, como eu te disse, por quê? Porque os profissionais que nós temos hoje, muitas das vezes você chega no UPA, no hospital de emergência, e o médico te passa um medicamento errado. Aí, fulano faleceu porque deram a medicação errada. Se deve muito a essa educação lá de trás que não foi dada de forma correta. Porque o médico ele depende dessa educação primária, para que lá na frente ele possa fazer da melhor forma. E hoje nós não temos isso, não tem essa exigência. Na verdade, o professor, até mesmo que quer ensinar, é praticamente obrigado a passar as crianças quando a escola é pública. Como você disse, eles não querem que sejam reprovados, para que o índice fique, mas em compensação o índice de ensino é horrível, é ridículo. Você dá uma prova hoje para um aluno fazer, você deve saber disso. E no final de ano, e o índice de reprovação é absurdo. A gente tem um índice absurdo de reprovação, uma coisa que não era para ser aceitável. Por quê? Porque se for para ser correto, é como na OAB. Muitas das vezes eu tenho amigos meus que fazem o direito, estudam para ser advogados e não passam na OAB, faz 3, 4, 5 provas. Por quê? Porque na verdade a faculdade deixou eles passarem de qualquer jeito. Quando eles vão para uma coisa que realmente é séria, para eles se prepararem para ser um advogado, eles não conseguem passar. E isso acaba atrapalhando o andamento da vida de todos, entendeu? Atrapalha na própria saúde, atrapalha na própria educação, porque não tem esse preparo, né, Galvão? Você é um cara que sabe e vive isso, acabou de dizer. Assim, eu acho que isso tem que mudar. E isso depende da política. Como você falou, muita gente fica, não quero participar, não vou votar. Gente, se você não vota, você dá espaço para essas pessoas ruins ganharem a eleição. Porque quando você não vota, tem um monte de gente que vota por interesse próprio. Você tem que ter o teu interesse coletivo, aquele interesse para que todos vivam bem. E isso tem que se juntar, se unir para ir lá sim, votar, dar a sua opinião, escolher, como o Galvão falou. Às vezes a gente fala assim, poxa, hoje a gente não tem um candidato bom aí para prefeito. Mas é o que ele disse, vamos tentar então no menos pior. Procura saber, né, Galvão? Pesquise e veja o que é o menos pior para que vocês votem. E se o que ele disse foi ruim, 4 anos passa correndo. A gente vai trocar novamente, entendeu? Eu espero que não, é o que eu sempre digo. Espero que agora, Galvão, tanto o executivo quanto o legislativo sejam boas escolhas para que a nossa cidade realmente se desenvolva e que isso mude.
o que a gente está conversando sobre educação não é só na esfera municipal. Isso hoje é, como você disse, municipal, estadual e federal, todos eles têm hoje esse problema de que não é mais criterioso a avaliação dos alunos para que eles passem realmente aprendendo. Como você disse, 2 matérias, você reprovar um aluno que estuda 8, eu acho que realmente é injusto. Pode sim, de alguma forma facilitar. Porém, é como eu te disse, né, irmão? Eu acho que tem que ter uma avaliação criteriosa para que a gente lá na frente tenha profissionais sérios e que realmente sejam competentes para poder... E desde cedo procurar, né, dar ferramentas para os diretores das escolas descobrir a vocação das crianças, né? Isso hoje em dia não é difícil fazer isso, para evitar dela ficar presa em determinada coisa que ninguém é obrigado a aprender tudo. A verdade é essa, Jacaré. Ninguém é humanamente impossível alguém, seja criança, né? Adulto, idoso, né? Eu, por exemplo, dou aula já há 20 anos já, para alunos de ensino supletivo, né? O EJA, que a gente fala, ensino de jovens e adultos. Eu trabalho com pessoas adultas, né? Senhoras que ficaram sem estudar há vários anos, chefes de família, e estou me sentindo muito bem, tanto que não quis nem mais mudar, né, desse setor. Como eu te falei, já vai fazer 20 anos agora, desde o início de 2001, que abriu o ensino supletivo ali no CIEP do Pôr do Carro. A gente está lá à noite com eles, desde essa época, acompanhando essa evolução. E essa questão de ser bom em tudo, ninguém vai ser. Admirando, né, a vontade desse pessoal, né, que ficou sem estudar aprender, né? Há vários anos e voltou a estudar com essa oportunidade. Agora, você falou aí no CIEP, né, que você estudou. Só para fazer um resumo a nível de Estado. Nesses 36 anos meus no Estado, a gente teve Leonel Brizola. Você vai explicar isso, eu quero que tu explique, mas eu quero te dar tempo. Deixa o Atanásio ler nossas perguntinhas ali. Primeiro o pessoal que está... Boa noite, pessoal. Tá com a gente aqui, ó. O GRBC vem pro Arrebenta. Isso aí é o Wallace, é o presidente do Vem pro Arrebenta lá no Jardim. Evandro Santos, Ciro Machado. Grande Cirão, falei com ele. Carlos Alberto Santos. Carlinho. Carlos Alberto Santos falando aqui, ó. Fala, meu amigo. Estamos na área, hein? Abraço, Patrick Gaspar, Aloysio Marques, Ciro Machado, tá querendo mudança, vote André Jacaré. Valeu, Cirão. GRBC vem pro Arrebenta, nesse eu confio. Obrigado, Angelina Gomes, boa noite, senhores. Boa noite, professora. Aloysio Marques, irmão no caminho certo, chegaremos à vitória. Amém. Estela Bento, estamos com André Jacaré. Sávio Tamara Lobo, Cláudio Antunes, boa noite, meu vereador. Cláudia, beijo, querida. Carlos Alberto Santos, Galvão, meu vizinho, gente boa. E do lado de outra pessoa de um caráter excelente, André Jacaré. Obrigado, Carlinhos. Patrick Siqueira, Sávio Tamara Lobo, boa noite, estamos juntos. Meu irmão. Jadson Silva, boa noite. Ramon, atleta fitness. Angelina Gomes, falando aqui. Pensar a escola pública pós-pandemia é um desafio para estados e municípios. O ano de 2020 ficará marcado fortemente pela desigualdade social, em que nossas crianças e jovens são protagonistas. Gostaria que o professor comentasse esse quadro. Vai responder agora? Vai responder agora e depois a gente continua, né? Para não perder o time. Entendi, tem que pensar sim, porque principalmente, como eu estava falando, no ensino noturno, né, de jovens e adultos, a hora que começar, for liberado o retorno, vai ser um começo quase que do zero, tá? Ninguém sabe o que vai acontecer. Todos vão retornar como antes? Alguns vão ficar, não vão retornar?
Outros não Isso vão só com a retornar vacina com pra medo. gente conseguir isso, né? Outros não vão retornar com medo, mas querem estudar. Então, são perguntas que a gente só vai saber depois, tá? Nós estamos em contato com os alunos através de plataforma que o Estado criou, mas não é a mesma coisa. Não adianta querer dizer que é, porque não é, tá? O ensino fundamental, ensino médio, online não é a mesma coisa que você ali cara a cara com a sua turma, né, todas as noites ou todas as manhãs, né, em outros casos, todas as tardes, é completamente diferente, tá? Então, nem nós sabemos, tá? Quando vai ser esse retorno, tá tudo imprevisível, né? E Como será? como será? Se as pessoas não vão por medo, se vão permitir que volte todo mundo, né? ou uma parte, e alterne, né, essa frequência, ninguém sabe. Tá? Tudo são especulações. O importante é a gente preservar, e isso nós estamos fazendo, preservar as turmas que nós deixamos de trabalhar no dia 13 de março, tá? Até o dia 13 de março, desde o início de fevereiro, durante um mês e meio, né? A gente estava convivendo lá com essas turmas, no meu caso 8 turmas, e preservar todos eles a nível de uma continuidade. Que a gente também não sabe, que a gente depende de orientações vindas lá de cima, né? Secretaria, né? Coordenadoria, essas coisas, essa hierarquia que a gente tem, né? Em todos os setores, né? Não é só na educação, a gente depende do que vai ser determinado por eles, para a gente aqui embaixo agir da melhor maneira e que não prejudique ninguém, né? Pelo menos no meu caso, eu sempre foquei nisso aí, principalmente com esse pessoal mais adulto, né, que depois de muito tempo voltou a estudar. A gente tenta transmitir o máximo que a gente consegue dentro do que eles podem absorver, por causa desse grande espaço de tempo sem estudar, e sem prejudicar ninguém. Porque vontade de aprender eles têm, a gente sabe. A gente vê no dia a dia ali. Tem vontade, estão lá, né? Muitos, às vezes, depois de um dia de trabalho cansativo, chegam lá, né, querendo aprender, querendo melhorar, mas é aquilo que eu falei no início. Ninguém é obrigado a aprender tudo de tudo. E não aprende. Não é nem que é obrigado, não, é que não consegue. Isso é da natureza humana. Então a gente não pode também ficar cobrando e exigindo muito daquelas pessoas que a gente vê que quer aprender. Uma coisa é a pessoa querer aprender, tem vontade, né? É educada, tem respeito pelos colegas, pelos professores também, e não perturba nas aulas e quer aprender. Não consegue, é uma coisa. Outra coisa, né, é aquela pessoa que vai para lá e só quer perturbar. Aí tem a direção para resolver esses casos, a gente encaminha para a direção e deixa a direção resolver. Mas a pessoa aí que perguntou, ninguém sabe o que pode... Na verdade, tem que esperar Nem pra ver quando como vai estar. ser, nem como e o que vai acontecer, porque cada caso vai ser um caso, né? Tomara, né, que se resolva o mais rápido possível, que as pessoas voltem, né, com segurança, claro, e a gente vai estar lá para resolver todos os casos dessas pessoas que a gente teve que deixar de lado no dia 13 de março lá, deixar de lado, né, fisicamente, pessoalmente ali na sala. Mas Questão da pandemia. na Tem mais plataforma. pergunta aí, Tana? Tadeu de Souza, curtindo aqui esse bate-papo super saudável e legal com o seu nobre convidado, professor Galvão. Grande Tadeu, abraço, irmão. Manoel Gomes está com a gente. Angelina Gomes novamente pergunta: em 2020 completaremos os 14 anos de Fundeb. Tudo indica que esse recurso pode acabar com... Deixa eu abrir aqui. Como professor. Acabar, sabe? Tudo indica que esse recurso pode acabar.
Como o professor avalia essa situação, já que parte desses recursos complementam o salário dos profissionais da educação? É uma pergunta interessante que eu vou voltar lá atrás, quando eu estava falando do Leonel Brizola, né, e outros governadores, a gente ia fazer um resumo. Olha só, eu sinceramente, eu acho que se seja ele a nível estadual, municipal, né, o governante que quer investir na educação, tudo bem, o Fundeb foi criado, é uma verba específica, aquela história toda que todo mundo já sabe, né? Tem que ir para a educação, ajuda. Só que e quando não tinha Fundeb? É aí que eu quero chegar, Jacaré, eu ia te falar. Leonel Brizola, o primeiro governador que eu peguei quando eu entrei no estado. Durante os 4 anos de Leonel Brizola, o salário inicial do professor iniciante girava em torno de 5 salários. Entre 5 e 5,5. Moreira Franco veio depois de Brizola, conseguiu manter esse patamar. Cair um pouquinho para 4, alguma coisa, quando defasava muito. Brizola implementou os CIEPs, onde o Jacaré aqui estudou, ele falou agora há pouco, e eu trabalho há 22 anos dentro de um CIEP, uma das maiores criações que se fez na educação. Moreira Franco não deu sequência a esse trabalho que Brizola fez junto com o vice dele, Darcy Ribeiro. Mas, por outro lado, o Brizola não conseguiu fazer o plano de cargos e salários do professor do Estado. Já o Moreira fez. Então, por isso que, na minha concepção, eu coloco os dois num patamar bem mais elevado do que todos os outros que vieram depois deles. O Brizola voltou, retomou a questão dos CIEPs e conseguiu também manter o patamar salarial e não tinha Fundeb. Hoje você vê um professor do Estado, iniciante hoje, ele ganha R$ 1.179. É um salário. Olha que defasagem da época de Brizola e de Moreira Franco, que ficava entre 4,5 e 5,5, quando defasava muito, caía um pouquinho. Isso iniciante, porque esse plano de cargos dos professores do Estado do Rio é considerado, se não me falha a memória, o melhor do país. Ele tem uma progressão de níveis, tá? São 9 níveis, 12% de diferença entre um nível e outro. Então, tudo que foi exigido na época pelo sindicato, pelo CEP, pela categoria, o governador da época, que era o Moreira Franco, foi colocado dentro do plano de cargo de salário. Então, isso é um legado. Então, Brizola, saudoso Brizola, Moreira Franco, eles poderiam, podem dizer, não, eu fiz pela educação. Esses dois podem dizer que fizeram. Agora, quem veio depois, Marcelo Alencar, Garotinho, Rosinha, podem até ter, veja bem, estou falando de educação, a nossa área, podem até ter feito outras coisas a nível de governo de um modo geral. Mas para a educação, esses 3 aí não fizeram nada, na minha opinião. Inventaram abono atrás de abono, achatou o piso salarial, foi achatando. Na verdade, desvalorizaram os professores. Desvalorizando o profissional. Aí veio o Sérgio Cabral. Por incrível que vocês possam imaginar o que eu vou dizer aqui, o Sérgio Cabral, em termos de questão salarial professor, foi mais ou menos. Não está naquele patamar dos outros 2 que eu falei, mas também eu não vou colocá-lo entre os que não serviram para a educação. Por quê? Porque ele pegou um piso de R$ 560 quando ele entrou, e 7 anos depois, porque ele saiu um ano antes, não sei se vocês lembram, o Pezão entrou um ano antes do prazo normal e foi candidato à reeleição já, e deixou o piso, que é esse que está aí até hoje.
Então, de 500, em termos de educação de um modo geral, também não fez grande coisa, mas no lado salarial, que não adianta querer vir aqui me dizer, ah, mas faz isso, dá aqui, se não tiver um piso salarial decente e uma progressão, né, como tem no nosso plano, à medida que o professor vai ganhando tempo de serviço e aqueles que têm mais estudo, né, pós-graduação, mestrado, essas coisas, existem, né, diferenças de vencimento nesses níveis. Então, o piso é o que diz tudo. E eles deixaram chegar num ponto que é vergonhoso. Aí veio o Pezão depois do Cabral, não fez nada, não deu reajuste nenhum, reposição nenhuma, e atrasava pagamento. Esse que está aí, não posso falar, porque ainda não terminou o mandato dele, mas até agora, com 1 ano e meio, também não disse o que veio. Esperamos que até, né, o final, daqui a 2 anos e meio, recomponha esse piso salarial do professor. Espero aí que alguém esteja nos ouvindo, né, nesses compartilhamentos aí seus, Jacaré. Espero que alguém faça chegar isso aí, essa minha fala, não ao Pedro Fernandes, né, porque ele depende do chefão, que é o governador. Não adianta querer dizer que eu faço, eu fiz, se não der uma melhorada nesse piso salarial. O governador que mantém um piso salarial de um professor, né, em R$ 1.179, e também na área da saúde, que eu não tenho certeza, mas também já me disseram que não é grande coisa. Não adianta querer dizer que fez pela saúde, pela educação, que vai postular uma candidatura a presidente ou a reeleição, sei lá o que for. Não adianta, tem que melhorar primeiro isso aí, porque pega mal. Nós temos governadores aí no país com muito menos recurso, que pagam bem melhor o piso salarial do professor. Tá? Então, voltando lá à questão do Fundeb. Então, eu não acho, sinceramente, eu não acho que quando o governante quer investir naquele setor, e nós estamos falando da educação, o Fundeb, sinceramente, eu acho que para mim não faz diferença não. Não melhorou em nada, né, na verdade. Não. Houve uma época que sim, que você disse, mas... Não é que não melhorou. Eu acho que o governante que quer realmente investir, ele não precisa nessa história de Fundeb, não. Eu te dei aqui 2 exemplos que mantiveram mantiveram o piso salarial da categoria em média de 5 salários, e não tinha essa história de Fundeb. Mas a contingência de professor não era menor? Se a gente levar isso em consideração? Não, ela sempre vai aumentando à medida que o tempo passa. Isso aí é inegável. Tá? Agora, é claro que o Fundeb é bem-vindo, mas tomara que não acabe, né? Porque o que eu mais vejo aí é... O que tu quer dizer é que, na verdade, assim... depende da vontade dele. Eles vão separar um recurso maior, independente de Fundeb, para que os professores tenham o salário digno, que na verdade hoje é totalmente indigno, né? A verdade se quiser, mas o Fundeb, claro, foi uma ferramenta, né, específica para essa questão, que a gente sabe que, a princípio, né, tem que ser colocado naquilo ali. E a maioria deles já reclama, né, que não dá. A gente só ouve isso. Não dá. Nunca dá. É isso que o Atanásio ali colocou essa questão. O governante ele tem que explicar muito bem isso. Nada melhor do que a transparência, né? Já que você colocou essa questão do quantitativo. Eles precisam explicar para a gente
por que que determinadas coisas, para determinadas coisas, sobra dinheiro? E para dar um reajuste, aliás, reajuste não, uma reposição de 7 anos que não se tem reposição nenhuma, que está em torno aí de 40%, né, de reposição. No Estado, né? Isso estou falando de Estado. Desde o último que o Cabral deu, foi em 2014, antes dele sair em 2014, todo ano ele dava um pouquinho, né, por isso que deu essa, de 560 passou para 1.179. O piso foi aumentado nesses 7 anos dele em torno de 110%. Tá? Vamos imaginar que nos 5 anos do Pezão e mais 2 agora do Witzel, que dá os mesmos 7 do Cabral, se também tivesse tido esses 110, o piso hoje estaria em torno de 2.300. Não é grande coisa, mas é bem melhor do que 1.100. Lógico, nem se compara, seria o dobro. Então essa é a questão, tem que olhar isso aí. E depois olhar o resto também, né? A questão da alimentação. Outra coisa, a gratificação dos diretores foi outra coisa que o Sérgio Cabral também deu uma melhorada boa. Isso eu não vejo ninguém falar isso, né? Mas o diretor, ele tem dedicação exclusiva ali na escola, uma responsabilidade imensa o dia inteiro ali, problemas e mais problemas. Até o Sérgio Cabral, né, desses 3 que eu falei, Marcelo Alencar, Garotinho e Rosinha, o diretor estava um negócio de doido. Para responsabilidade, o Cabral já deu também, além do piso, deu uma melhorada. Não fez o que poderia ter sido feito? Não, claro que não. Mas em comparação, né, a esses outros que eu falei, ele ficou no meio termo. E o Witzel, a gente espera que não queira ficar junto com esses 3 que eu falei, na opinião da categoria. Se ficar, vai ficar mal, né? A gente vai espera tudo pra que Bangu, nos próximos 2 anos, nosso amigo Wilson Witzel, né, que teve uma votação, ninguém conhece, teve uma votação estrondosa, de repente, estourou e foi para o segundo turno. Pelo que eu estou vendo, ele vai acabar lá juntinho. E ganhou. Tá? Nós esperamos de coração que ele queira ficar nesse patamar que eu coloquei de Leonel. Ou que não seja Leonel Brizola e o Moreira Franco, mas pelo menos de Sérgio Cabral um pouquinho para cima, né? Porque ficar no patamar de Pezão, Garotinho, Rosinha e o Marcelo Alencar, que deixou a coisa, né, despencar e o profissional ficar aí mendigando, tendo que trabalhar. Hoje por exemplo, um colega hoje que entrar no Estado, o Atanásio Jacaré, dificilmente consegue uma escola para ele colocar as 12 aulas que ele precisa dar na semana. Ele tem que pelo menos ir para outra, 2 ou até 3. Nem isso se consegue fazer mais. Está entendendo? É uma desumanidade. É uma desumanidade isso. Deveria ser lei, deveria ser cobrado isso. Os caras têm um movimento todo de onde tem carência, né, de onde as pessoas moram, e deveria partir deles. Se eu fosse governador, né, nunca você, eu sei, mas caso fosse, uma das coisas que eu iria olhar era isso. Eu quero que a secretaria todo ano nem pergunte se o professor quer mudar, não. Vocês têm o endereço de todo mundo, não tem? Tem. Sabe aonde? Então façam a movimentação de vocês aí, colocando o mais próximo da casa deles que puder e dentro de uma mesma escola. Vamos acabar com esse negócio do professor ter que dar 12 aulas em 2, 3 escolas diferentes. Isso não tem cabimento. Não tem como. Falta de respeito. O professor, na verdade, Então, além do piso ser uma vergonha, né, que, volto a dizer, ainda não estamos colocando o atual governador, né, em nível nenhum de classificação. Mas torcemos e esperamos de coração que ele queira ficar fora desse nível aí, desses quatro que eu falei, que em termos de educação, veja bem, educação, pode até... mas o garotinho fez obra... Eu estou falando de educação. Em termos de educação, nem seu Marcelo Alencar, nem Garotinho, nem Rosinha, nem Pezão disseram ao que vieram. Tem mais pergunta aí? Tem aqui.
Só lembrando, antes de continuar na pergunta, sobre o Fundeb, que em 2019 estourou um escândalo aqui em Cabo Frio, no governo do Dr. Adriano, de desvio de 40 milhões do Fundeb. Só para lembrar, não deixar passar batido. Leandro Ajato. Boa noite, André Jacaré. Gostaria de saber a opinião do professor com relação ao ano letivo de 2020. Será que vai conseguir terminar esse ano letivo? É o que a gente estava falando. Eu espero de coração que ninguém seja prejudicado. Tá? O aluno, né? O aluno não merece isso. Tá? O que eu digo prejudicado é aquela sequência natural da vida escolar dele. Por exemplo, um aluno que está hoje terminando o 9º ano, por exemplo. Agora no meio do ano, no caso do EJA lá, nós temos turma de 9º ano. Ele já iria agora em agosto para o ensino médio. Então, eu acho que a prioridade é resolver a questão desses alunos que Mas e o preparo estão se formar. Desse aluno para que ele E comece na particular também, tá? O ensino fundamental, 9º ano e o 3º ano do ensino médio. O aluno que está para ir para uma faculdade. O cara está estudando, está se preparando, vai fazer Enem, está lá no 3º ano. Ah, mas e aí? E aí parou. E agora? Não quero saber, vamos resolver. Tem que arrumar um jeito para resolver isso. Mas como preparar esse aluno para poder ele... Jacaré, o aluno está em casa, aquilo que eu falei. Mas é aquilo que tu disse. A vontade interior, a capacidade de cada um. A vontade interior. Deixa eu te dizer outra coisa, professor. Quem quer se preparar, agora eu vou te deixar da Quem quer se preparar, se prepara. Deixa eu te... Não, mas não dá. O senhor é quem passa essa informação, certo? Como é que tu vai passar essa informação para ele? Tu acabou de dizer pra gente aqui que essa aula online não é a mesma coisa. Como que a gente vai preparar esse nosso aluno, que vai ser um futuro médico, um futuro arquiteto, que pode fazer uma ponte e essa ponte cair, que pode pegar minha mãe no hospital e minha mãe morrer na mão dele? Isso é sério, gente, tá? Como preparar esses alunos para ele iniciar numa faculdade, por exemplo? Se está tudo parado. Não vai ter como. Mas é o que eu estava falando. Infelizmente, a coisa veio para o lado pessoal. Né? Os mais não só capacitados, né, para aprender, aqueles que aprendem com mais facilidade, não tudo, que ninguém aprende tudo, isso é impossível, mas o máximo que pode aprender de cada matéria, né, vai ter que se esforçar, né, com a bibliografia que a gente sempre passa para eles, desde o início de cada série, né, que não, é impossível se abordar tudo ao longo de um ano letivo. Então, o que a gente procura fazer? A gente coloca, né, cada um tem uma forma de ensino. Não, cada um tem seu tempo, né? Sim. Cada um tem seu tempo. Tem alunos que aprendem na primeira explicação uma determinada matéria, mas já não aprende uma outra. Aquele que não aprende... É aquilo que você falou, não vai aprender tudo. Tem gente que precisa de 3, 4, 5 leituras ou explicações, mas até aprende, mas precisa de mais tempo que um outro. E tem aquelas matérias que realmente a gente não consegue, por mais que a gente queira, né? Não consegue a gente vai se livrando, né? Vai tentando se esquivar para sobressair. Então, numa situação dessa, né? E principalmente nos concursos, que só as maiores notas é que conseguem sucesso, o que tem que acontecer? O individual vai ter que prevalecer. Aquele aluno do 9º ano, que quer ir para uma escola técnica do ensino médio, ou para uma escola militar, ele pode fazer um concurso depois do 9º ano. E de repente está em casa se preparando para isso. Porque a questão da escola tem aquela questão legal que ele depende daquilo. Mas ele sabe que se ele quer entrar numa escola da Marinha, ou sei lá o quê, a nível de ensino médio, né, ele terminou o 9º ano, ele tem que se preparar além da escola. Então... Mas a minha dúvida, Galvão, que eu estou te falando é o seguinte, eu até brinquei, mas é uma coisa muito séria.
Porque, tipo assim, para que ele aprenda, ele depende de você que é o professor, óbvio. E você não consegue passar essa informação para ele. Então ele vai ficar esse ano sem essas informações. Isso eu me preocupo até com a minha filha. Eu sei, a minha Jacaré, filha... mas é o que eu tô falando, o individual dele vai ter que sobressair agora. Mas eu acho muito complicado. Ele vai ter que tirar as dúvidas com a gente, comigo, de matemática, Sim, principalmente matemática, né, que é o que mais aterroriza. Matemática e português são, né? Aí se são- para são- um ano, se para um ano letivo, eu acho que deveria ter uma estrutura melhor, uma estrutura que fosse bacana para que vocês conseguissem diariamente passar essas informações. Eu não sei se está funcionando assim na parte do estadual. Eu vejo escolas particulares fazendo isso hoje. Eu sei que o município hoje não faz isso. Então, essa aula online, eu acho que sim colaboraria bastante para essa situação que você está falando. Porque aí sim o aluno teria esse contato direto com o professor e conseguiria tirar as dúvidas, principalmente esses que para mim que vão sair agora do último ano do ensino médio para uma faculdade. Eles precisam se preparar bem para conseguir chegar lá. Então eu vejo que, tipo assim, hoje não vai ter um preparo para que esse jovem consiga. Eu me preocupo até mesmo com a minha filha, que é o caso da minha filha. Entendeu? Jacaré, concordo. Jamais vai ter esse preparo que deveria ter, né, tivesse aula normal. Mas o que eu estou colocando é o seguinte, o que não pode, e isso eu não concordo, é não dar a oportunidade a esse aluno por questões legais. Entendi. O cara está terminando o 9º ano, ele está se preparando em casa, ele quer, mesmo que seja minoria, não interessa, ele quer fazer um concurso lá para a escola naval, né, que exige lá o 9º ano. Aí ele não pode fazer porque não tem o negócio do 9º ano, a conclusão do 9º ano. É isso que eu estou falando. Ele fazer e não obter sucesso é uma coisa, mas pelo menos ele foi lá, tentou, se esforçou. Agora, ele não poder fazer por causa de uma questão legal, que não deixaram ele concluir o negócio aqui, isso aí é essa situação que eu estou colocando. É evidente que pouquíssimos, né, vão ter preparo para encarar, né, sem a ajuda dos professores. Isso aí é uma coisa. Nisso eu concordo com você. Mas já que não está tendo essa possibilidade, deixa o individual de cada um. Exatamente, tem que dar oportunidade para todo mundo. Legal, né? E essa oportunidade que eu estou falando é a legal. O cara tem a habilitação. No caso de uma faculdade, né? Ele quer fazer uma faculdade pública, uma UFRJ, né? E ele tem condição de passar. Por quê? Porque a matéria dos anos anteriores já está na cabeça dele tranquila. Só precisa se No aprimorar último desse ano teve esse probleminha, mas ele está em casa lá se virando. Aí um aluno desse não vai poder ir lá fazer uma prova na UERJ, na UFRJ, sei lá, rural, sei lá onde, e na carreira que ele quer, por causa de uma questão legal, que não tem a conclusão é isso que eu estou colocando. É isso que os governantes têm que se virar para resolver. Bom, vamos, aqui voz da comunidade, vamos puxar um pouco, aí eu posso fazer uma pergunta, porque não tem como. Vamos puxar um pouco aqui então para o município, onde a gente sabe que, como é voz da comunidade, o público do programa aqui da live é mais da comunidade, vamos trazer para cá, para a realidade. A gente sabe que a maioria das nossas comunidades, os alunos vão sempre mais para se alimentar do que para estudar. Em contrapartida, a gente vê que ali começa a raiz do problema. E como é que se prepara um aluno desse quando se tem uma pandemia, né? E a gente perde, bem dizer, um ano? Como é que se prepara um aluno desse para o futuro? Os governantes, aí eu vou pedir para o Jacaré responder e depois você concluir. Como o governante já tinha que estar pensando nisso, nesse tipo de coisa, sabendo que a gente tem alunos que deixam de ir para a escola aberta, e agora, quando voltar, a gente tem um sério problema dos alunos não quererem voltar, principalmente nas áreas periféricas da nossa cidade, que a gente sabe que acontece muito isso. Não era para os governos já estar estudando isso? Acho que foi mais ou menos isso que a Angelina quis dizer. Porque o problema está aí, André.
Mas você amanhã sendo vereador, você tem que pensar a cidade. Você não tem que... Olha, o problema não é do pai do aluno. O problema é do governante, de quem se colocou para governar a cidade. Não é eles que deveriam pensar? E não está faltando isso? O André começa e você conclui. Tanásio, eu concordo contigo. Sim, eu não vejo hoje esse tipo de preocupação. Você vê até, ontem mesmo eu assisti um vídeo, não foi nem do município, mas do estado, uma mãe mostrando uma cesta básica que mandaram para a casa dela, que no caso seria para suprir a questão da merenda, como você disse. E assim, vergonhoso, entendeu? Vergonhoso mesmo. 1 quilinho de arroz, 1 quilo de feijão daquele bandinha, entendeu? É uma coisa absurda que eles devem colocar aquilo ali como se fosse tipo 100, 150 reais, se bobear até mais, porque nós já vimos casos aí de cesta básica que no máximo a gente monta com 40 reais, os caras colocando por 300, 400. Então assim, não há realmente nenhum tipo de programação nem de projeto para isso. É um erro, óbvio, dentro da comunidade, exatamente como você falou, até mesmo com tudo funcionando muito bem, muitas crianças não vão à escola. Tem essa grande dificuldade, que os pais, tem pais, né, que tem essa consciência e exigem do filho que vá até a escola. A gente sabe como funciona a criança. Eu tenho 4 filhos e eu sei, assim, a minha filha nunca me deu trabalho, mas o meu filho de 12 anos, ele me dá trabalho para ir para a escola, entendeu? Então, tipo assim, esse planejamento sem ele, é óbvio que após a pandemia a dificuldade vai ser muito grande. É o que eu acabei de falar até com o Galvão aqui. A minha maior preocupação já não se tem um preparo bacana dessas crianças para que sejam bons profissionais. Isso tendo o ano letivo, que a gente sofre hoje no município, de ver que a gente, para fechar o ano, é uma dificuldade tremenda por questão de falta de salário, né, cara, de professor fazendo manifesto, a falta de respeito com esses professores. A gente já tem essa grande dificuldade. Se você não fizer um planejamento para o pós-pandemia, já com esse problema que a gente vive sem ela, né, que é um ensino de baixa qualidade, porque a exigência hoje não é tão grande. Realmente, meu amigo, eu vou te ser bem sincero, como eu disse aqui desde o começo, a minha maior preocupação são com os futuros profissionais. Com essa educação que nós temos hoje, nós não vamos ter bons profissionais. E eles são quem vão ser o nosso futuro. Quando eu estiver velho, entendeu? Quando o Galvão estiver mais velho, você mais velho, a gente vai depender desses profissionais em todos os sentidos. São eles que vão cuidar das nossas vidas. Do portão para fora, nós dependemos desses profissionais. E às vezes até mesmo do portão para dentro. Então, precisamos sim prepará-los para que tenham essa vontade de estudar, essa vontade de ir para a escola. E eu não vejo realmente uma preocupação nesse sentido dos governantes. Na verdade, Atanásio, hoje se pede muito por mudança. Você vê o povo, principalmente da nossa cidade, pedindo pelo amor de Deus que acabe logo, vamos mudar a Câmara, vamos mudar o Executivo, porque eles não aguentam mais viver da forma que vivem. Então nada anima, tudo é desanimador hoje na nossa cidade. Nós precisamos ter esse ânimo. As pessoas veem que vão se juntar políticos para fazer o bem, e não políticos para fazer o bem só para eles. A gente, o que vê hoje na nossa cidade é isso, é o bem próprio, a gente não vê o bem coletivo, é aquilo que eu sempre deixo claro. Acho que se o cara decide ser político, ele tem que entender que o prefeito, ele é o pai de todos dentro da nossa cidade. O vereador está ali para fiscalizar esse pai, para ver se ele cuida bem do filho. É como se fosse o conselho tutelar. Então a gente precisa ter esse entendimento e acabar com esse lance de só pensar em si, entendeu? Querer só a multiplicação do dinheiro para você, entendeu? Não, esse dinheiro é público, esse dinheiro tem que ser bem dividido, esse dinheiro tem que ser bem distribuído. Como o Galvão falou, antes não havia o Fundeb e os professores eram mais valorizados. Hoje, com o Fundeb, o professor não tem valor. Então, por que existe o Fundeb? Na verdade, realmente não precisaria existir, mas eles fizeram um programa para direcionar diretamente para a educação, porque viam que estava começando a desvalorizar essa parte, entendeu? Mas mesmo com isso, é o que ele disse, eles dizem que não tem como, que está faltando dinheiro. Mas na verdade todo mundo sabe que não falta dinheiro, que o que eles fazem é roubar o dinheiro, entendeu? Esse dinheiro é roubado. Eles superfaturam várias outras coisas dentro da educação para poder tirar a parte deles. E aí o povo sofre com isso, como sempre sofreu. E é isso que tem que acabar. E o vereador entender que esse cara está ali para fiscalizar o dinheiro público, entendeu? Que é para ver tudo de errado que está sendo feito e denunciar,
entendeu? Se unir, se tiver que tirar o prefeito, tirar, ser homem, pô, entendeu? Que é coisa que eu não vejo hoje em dia. Eu vejo um monte de frouxo aí, que não faz nada dentro da nossa cidade. E com isso o povo vem sofrendo, passando fome, um monte de gente morrendo, e a gente vivendo dessa forma ridícula que a gente vive hoje, e precisando aí ir pra rua, brigar, lutar, fazer o que pode, como eu vejo vários aí que nem querem ser candidatos, mas que brigam e lutam querendo o melhor para nossa cidade. É isso que tem que haver. É pessoas que querem entrar, mas entrar para fazer o bem, fazer o certo, e não continuar fazendo essa porcaria de trabalho que esses caras fazem hoje. Para chegar no ponto ideal, temos, como eu falei, vou repetir, tem que voltar lá no início. Tá? A coisa estava, até um certo momento, como o Jacaré colocou, indo bem, em todos os setores, bons profissionais eram formados, né? E é o que ele falou, isso é preocupante. Os bons profissionais estão aí, quem ainda não morreu já se aposentou, né? Ou tá para se aposentar. Ou está para se aposentar, ou não tem mais condição. E a queda nessa questão educacional, né, que envolve aquelas coisas que eu falei. O profissional tem que ser bem pago, né? Tem que ter um mínimo de exigência, né? Ambos os lados precisam querer atingir aquele objetivo, tá? E não é o que vem acontecendo de um tempo para cá, por essas questões, né? Profissionais desmotivados, pensando na conta lá que tem que pagar, né? Aí está ali de frente com 50 alunos, cada um falando de uma coisa que não tem nada a ver ali com todo mundo querendo colocar as fofocas em dia. A escola sucateada. Escola sucateada, né? Celular na mão, não tem como, a maioria, não tem como se controlar um negócio desse. Aí vai proibir, a direção igual a gente, né? Antigamente a gente entrava na escola com a carteirinha, existia uma cadernetinha, o aluno deixava ali, ia para a secretaria carimbar a presença, na saída pegava. Hoje não tem mais isso, né? Pessoas entram e saem, o único controle é lá dentro, na chamada, e às vezes você não consegue, né? Alguém responde pelo outro, porque tudo é corrido hoje, naquela barulheira, às vezes o professor pode errar, vai marcar ali presença no número tal, um quadradinho pequenininho, cara, às vezes, né, o profissional já não enxerga direito, está com a visão ruim, aí marca errado. Então tem uma série de coisas que tem que voltar a acontecer. Aquela tranquilidade de antigamente, né? O professor chamava nome por nome, fulano de tal. Eu ainda procuro fazer isso, tá? Ainda perco um tempinho fazendo isso, mas eu vejo que é difícil, tá? A dificuldade hoje é muito grande, né? É difícil, a gente chama... A tecnologia avançou, mas na educação nada se avança. Eu ainda tento porque, até para ajudar, né? Saber que o aluno pelo menos está ali, a gente quer... Né? Se ele quer aprender ou não, é outra história. É aquilo que eu falei. Se não tem a boa vontade dos dois lados, não vai acontecer. Não adianta que não vai. Tá? Então, e para ter essa boa vontade dos dois lados, o aluno tem que estar ali querendo aprender, tem que estar tranquilo com relação à casa dele, né? Sem os problemas que a gente sabe que ocorrem no dia a dia e que muitas vezes ele está ali, mas está pensando lá. O professor também não pode estar ali pensando na conta que tem que pagar, né? Pensando, pô, caramba, estou no vermelho, aí vai entrar R$1.000 e poucos só, né? Os iniciantes, né? Hoje em dia ainda ganha razoavelmente, né? Mais ou menos, os de finais de carreira ainda ganham por causa daquele plano que eu falei que vai, né? Vai aumentando de nível para nível, tem uma diferença de 12%, né? E os níveis maiores ainda estão com uma certa quantia razoávelzinha. Aí tem triênios também, né? Que é uma gratificação que existe. Agora, os profissionais novos, é o que ele colocou,
Qual o estímulo que o cara tem? O cara entra na sala sabendo que no fim do mês ele vai ter lá na conta dele R$ 1.179. R$ 1.179. Não trabalha com gosto, né, Galvão? A verdade é Não. essa. Né? Mas, Galvão, Ao você... contrário de algumas prefeituras que a gente sabe, olha, nós temos várias prefeituras, aliás, qualquer prefeitura hoje está pagando o dobro que o Estado paga para o iniciante. Mas, Galvão, no mínimo. Não é uma contradição você saber que o salário do iniciante é R$ 1.050, vamos colocar esse valor, e ele querer se formar e entrar para dar aula? Não é uma contradição? Não seria uma contradição da pessoa? Não é contradição, porque ele tem uma carga horária que permite que ele trabalhe, né, em 2, 3 ou até mais escolas. Tá? Agora, nós estamos falando de ideal. O ideal é que ele ganhe bem para ficar só naquela escola. Veja bem, hoje, por exemplo, um profissional iniciante hoje com 2 matrículas, vamos dizer que não fosse aqueles 5 que eu falei, né, que quando eu entrei a gente ganhou durante um tempo. Durante 3 governos a gente ganhava aquela média. Brizola, Moreira, depois Brizola de novo. Aí depois começou a despencar. Mas vamos colocar que fosse 2,5. Uma pessoa hoje, para trabalhar, né, 2 ou 3 manhãs e mais 2 ou 3 tardes, ou 2, dependendo da carga horária, né, quando tem 6 tempos a carga horária, ele pode trabalhar 2 manhãs num dia, 2 noites no outro. Isso a nível de Estado, com 2 matrículas. Ganharia 5 salários, se o piso fosse 2,5. Pô, não é nada, ele tem outros horários para ele se encaixar sem colocar em risco o deslocamento dele, né? E até ganhar alguma coisa a mais. Agora, o cara ganha R$ 1.170, né? Aí naquela matrícula ele tem que ir para 2 ou 3 escolas, como eu falei que tem acontecido de um tempo para cá. Então só naquele mesmo emprego dele, que ele poderia estar trabalhando 2 manhãs só, 6 aulas numa manhã e 6 aulas na outra, ele dá 4 aulas num lugar e vai ter que dar 4 no outro, ou 6 num e 6 no outro. Então essas coisas todas desgastam, né? Além do salário. Esse deslocamento tem... Então todo esse conjunto tem que, como eu falei agora há pouco. É uma conta que não fecha. É o que eu falei agora há pouco. Evidentemente ninguém aqui é criança. É claro que hoje em dia, eu vou até entrar na onda deles, né? Vamos imaginar que seja impossível, né, o atual governador colocar o piso em 5 salários, como era na época lá de trás que eu te falei. Tudo bem, mas poxa, chegar até 2,5 não é possível. Não é possível. A gente vendo gastos com isso, com aquilo. Desvio de verba, né? Não, eu não estou nem falando nisso. Não quero nem entrar nessa parte que dizem aí que está acontecendo, desvios. Não quero nem entrar nessa parte. Eu estou dizendo que... Galvão é bonzinho, dizem. Então, não, eu não quero nem entrar nesse lado. Eu estou falando que para comprar um monte de coisa pode. Eu vou comprar 100 mil ar-condicionados para botar nas escolas. Mas é aí que está o problema, Galvão, que você não está entendendo. Esses 100 mil ar-condicionados é muito mais fácil para eles colocar cada um que custa 1.000 por 2 do que ele colocar o teu salário mais alto, porque ele não vai ter como te ligar. Galvão, eu vou botar para você agora ganhar 2,5 salários, mas você vai ter que me dar pelo menos 1 de volta. Você entendeu, irmão? Infelizmente hoje o professor não é valorizado, o médico não é valorizado em muitos lugares, o enfermeiro não é valorizado e vários servidores públicos não são valorizados porque o interesse maior deles é comprar respirador e não montar o hospital e o respirador não chegar. É ficar mantendo a estrutura com 20, 30 pessoas ali, entendeu? E pagando essas pessoas, mas sem um hospital funcionando, só para dizer que está ali uma tenda montada como a gente está cansado de ver aí. Então assim, Galvão, o que acontece na verdade é que a corrupção
ela está tirando de vocês esse direito. O professor é o que mais tem que ser valorizado hoje no nosso país. Se a gente chega a algum lugar, é porque aprende, é dentro de uma escola, entendeu? E esses animais, para mim são os animais corruptos, eles não entendem isso, que até para eles chegarem aí, eles dependeram sim do professor, entendeu? Até para eles roubarem esses canalhas aí, eles dependeram dos professores, e eles não valorizam. Na verdade é aquilo que você falou certinho. Eles preferem comprar um ar-condicionado, entendeu? Comprar uma mesa, nem isso a gente está vendo hoje. Na verdade hoje não é feito nem manutenção, porque eles roubaram tanto que hoje a gente só vive em déficit, em tudo, entendeu? Não consegue pagar nem o salário, na verdade. Hoje aí, salário do Estado atrasa, salário do município atrasa, entendeu? Na verdade, isso precisa ser mudado. É o que você falou no começo, você falou tudo. As pessoas precisam ter consciência que nós precisamos da política, porque é ela quem gera o nosso dinheiro. O dinheiro que você paga, o que você compra, quem gera são os políticos, entendeu? A gente paga imposto, entendeu? Hoje mesmo foi o último dia da declaração do imposto de renda. Então, preste atenção, você que está pagando isso aí hoje, esse dinheiro que você paga é para retornar, é para o povo, é para o coletivo. Isso vai tudo para o bolso deles. Sinceramente, eu não fico feliz de pagar imposto de renda. Não, é pior do que o imposto de renda. O imposto de renda, pelo menos a pessoa que está pagando, ela teve um certo ganho, né? E se é alta taxação ou não, isso é outra história. Mas o pior imposto é aquele imposto que você, que muitas vezes está aí desempregado, né, faz serviço de biscate aqui e ali, o pior dos impostos é aquele que você paga no feijão que você compra, no leite que você compra, que é o tal do ICMS, sei lá o quê. Esse é que é o pior. Coisas que poderiam custar... Coisas básicas que você precisa comer e que você vai lá e está pagando caríssimo, mas por quê? Porque mais 40%, às vezes até a metade, algumas coisas ali, é imposto. A gente está passando o nosso horário, Galvão. O imposto do cigarro, que é 80 e tantos por cento, beleza, bate até palma. Quem quer fumar cigarro, tem que pagar caro. Quer beber uísque, paga caro. Ótimo. 90% de imposto, dane-se. Agora a comida, feijão, arroz, leite, carne, isso, não tinha que ter imposto nenhum para poder ter, né, você poder ter mais saúde comprando as coisas que você come. Então, a educação, voltando aqui, nós precisamos disso, de governantes que tenham vontade, né, de realmente que a educação funcione, como nós tivemos, como eu falei, a nível de Estado, o Leonel Brizola, com esse projeto dos CIEPs, que é sensacional, né? O Moreira Franco, quando fez o plano de cargos e salários, tá? E os dois, por terem mantido um piso mínimo digno para o profissional. Foram os únicos que respeitaram realmente os professores. De lá para cá, a coisa foi despencando, os CIEPs foram ficando de lado, é uma dificuldade hoje em dia para se fazer uma reforma num CIEP, né? Daqui a alguns anos, se continuar do jeito que está, vai acabar, e aí é que vai piorar, né? Porque, pelo menos, para funcionar, não como o Brizola queria, mas pelo menos como escola, ele ainda funciona, né? Nós temos dezenas de turmas em qualquer CIEP desse que tem aí. No que eu trabalho ali, por exemplo, a gente tem, juntando de manhã, de tarde, de noite, devemos ter mais de 30 turmas, se não me falha a memória, entre 30 e 40 turmas, é muita gente estudando, e é isso que tem que ter, a pessoa precisa estudar, tem que estudar, né? E cumprir aquela exigência. Agora, com relação à questão da pandemia, volto a dizer, eu espero que, principalmente esse pessoal que está concluindo o 9º ano e o 3º ano do ensino médio, que eles não sejam impedidos, como o Jacaré disse, se não estão preparados como deveriam, e não estão, né? A não ser aqueles que se esforçam individualmente. Preparados como deveriam para encarar, isso é uma questão que a pandemia colocou aí para gente. Agora, o que não pode é por uma questão legal de não ter a conclusão daquela série, né? Uma certidão
diga que ele concluiu aquilo ali, ele ficar impedido de fazer os desafios que ele pode fazer para seguir no estudo dele daqui para frente. Isso aí é que não pode. Exatamente. Pessoal, tem outras perguntas aqui, eu vou responder, tá? Depois eu mesmo vou entrar e vou responder a vocês. A gente já passou do nosso tempo. Eu quero aqui agradecer a vocês mais uma vez pela audiência. Pedir a vocês para que me sigam lá no Instagram, no próprio Facebook, no YouTube. Entre lá no nosso canal. Todas as nossas lives são gravadas e compartilhadas no YouTube. Vocês conseguem assistir novamente. Ou quem queira assistir, que vocês queiram mandar, é só entrar que lá vai ter a nossa live completa. Pedir a vocês mais uma vez para que se cuidem, tá? Hoje eu não comentei muito, mas continuamos tendo vários casos e várias mortes diárias. A gente precisa muito ter essa consciência para que a gente previna esse contágio e que a gente não perca mais vidas, porque estamos perdendo a cada dia várias e várias pessoas. Se cuidem, se for sair, usem máscara, use o álcool em gel. Entendeu? E mais uma vez aqui eu quero agradecer de coração por cada um de vocês que assistiu a gente. Agradecer a presença do Galvão aí, que é um grande amigo que eu tenho. Galvão, fica à vontade aí para se despedir do pessoal. Tá? Não, eu reforço o que você falou, né? Vamos tomar cuidado. É mais um vírus, né, que está por aí, além de dezenas de outros que a gente já tem aí, que causam doenças, né? É o vírus da gripe, né, da raiva e outros tantos aí, sarampo, mas que nós já temos vacinas, né, que amenizam muito a questão do problema. Esse ainda não, está em fase de estudo. Então, se alimentar bem, né, se manter saudável e tentar evitar, né, tentar evitar ser contagiado e, se acontecer do contágio, está o organismo preparado para encarar isso aí. E com relação à política, é aquela questão, vamos participar, tá? Essa história de que ninguém presta, não vota em ninguém, isso aí tem que acabar, porque só pode reclamar, né, quem participa, quem tenta, né? E vamos tentar descobrir. Na nossa área, educação, eu espero que volte àqueles bons tempos. Eu falei, né? Que eu tive nos meus 11, 12 primeiros anos de Estado, com o Brizola, 2 mandatos e o Moreira Franco, eu ganhava bem, podemos dizer assim, né? Para a carga horária que eu tinha, né? 5 salários, com uma carga horária, em média, né? Para a carga horária que a gente tinha, era uma coisa boa, né? E de lá para cá a coisa foi defasando. Hoje um iniciante entra ganhando um salário, não é possível. Então vamos tentar equilibrar isso aí, tá? Que não dá para chegar nos 5, não vai dar, tudo bem. Mas vamos botar lá em 2 e pouco, 2 alguma coisa no início, né? E depois, com o plano de carreira, esse profissional ao longo do tempo vai ganhando os reajustes que ele tem direito. Agora, participem, seja em outubro ou seja em novembro, vamos tentar participar, nada de omissão. Certo, Galvão. Obrigado, pessoal. Um abraço aí.